sou Fabiola Fiorentino e está no ar o podcast Network, o podcast da revista Nova Magazine. Essa revista que acompanhou a nossa juventude, não é, Ana Paula? Verdade. Doutora Ana Paula aqui comigo. Uma revista que esteve com a gente durante todo esse tempo e que agora retoma em grande forma, né, Ana Paula? Que legal, né? Que legal, legal demais. É muito legal folhear uma revista. É gostoso ainda, muito né? bom, A gente bom. gosta mesmo. E a revista, ela traz, assim, diversos profissionais, especialistas, é distribuída na cidade toda, na região inteira. E a gente está com um podcast, é isso mesmo. Começando agora uma nova temporada dos podcasts da Nova Magazine. E comigo aqui, doutora Ana Paula Tavares Fávero, já cliente da Nova Magazine, já participou do nosso podcast e está aqui de volta hoje para falar sobre um assunto que, olha... Acho que todo mundo tem algum episódio com isso. Ou conhece alguém que sofre. O tal do ronco, gente. O tal do ronco e problemas com a apneia do sono, não é? Mesmo. Que novidade que você tem nessa área, então, Ana Paula? Olha, uma novidade que talvez poucos saibam que tem essa possibilidade de tratamento. É um aparelho intraoral que faz com que esses episódios de apneia sejam minimizados e também o barulho, o ruído do ronco que incomoda tanta gente, que faz casais dormirem em quartos separados. Sim, conheço vários. Exato. No meu consultório é o que mais a gente recebe lá. Na verdade, chegam as esposas falando que está dormindo em outro quarto, ou a esposa falando, meu marido está falando que eu estou roncando e ela está envergonhada. E é um aparelho simples, é um aparelho que fica dentro da boca, ou seja, é usado para dormir, né? Pode ser levado em viagem, muito discreto, confortável, não machuca e, assim, traz muito resultado. É como se fossem aquelas placas de bruxismo, assim, que você coloca na boca e leva para qualquer lugar. Exatamente. E esse aparelho realmente resolve? Olha, a gente não pode falar que os tratamentos para apneia do sono e ronco, eles vão curar. Eles são um tratamento para quem tem esse tipo de coisa, vai ter que usar ao longo da vida, né? Ou seja, parou de usar, volta a roncar. Mas eles realmente, cientificamente inclusive, tratam o efeito, a causa. Porque o que é a apneia do sono? Né? A apneia do sono nada mais é do que uma interrupção da respiração. Então a pessoa para de respirar. Sem querer, claro. Exato. Sem perceber. Exato. Dormindo. Porque tem uma obstrução da via aérea. Então, dormindo, ela para de respirar. Por causa da posição? Também. Então, inúmeros fatores. A posição é uma coisa. Tanto é que, por exemplo, como está muito associado a apneia com o ronco, a pessoa que ronca, se ela está de barriga para cima, ela ronca muito. Aí, se você, né, dá aquele cutucãozinho no marido e virar ele de lado, você já percebe que diminui. Por quê? Porque, na verdade, quando a pessoa está de barriga para cima, a mandíbula que cai, né? E aí obstrui ainda mais a via aérea. Se você vira de lado, ela melhora. Porém, dependendo do comprometimento dessa obstrução, ou seja, o quanto que está fechadinha essa via aérea aí, só virar de lado não resolve, você entende? A pessoa continua roncando. Outra coisa, a gente repara assim, quando as pessoas tomam bebida alcoólica, né? Bebem, roncam mais. Por quê? Porque está mais relaxado. Ou quando está um pouco acima do peso também, não é? Muito, exato. Também, quando isso aqui, né, está obstruído. E, falando bastante da minha área, assim, a gente sabe que uns perfis que têm a mandíbula um pouquinho mais atrás do que a maxila, então eles têm maior tendência a ter isso. Porque, então, é como se a pessoa já tem esse efeito. Aquele efeito do dormir de barriga para cima. E a mandíbula cair, então ela já tem retruída. Qual é o efeito do aparelho? Você coloca o aparelho, então você falou da placa de bruxismo, né? A placa de bruxismo, ela pega só uma arcada, ou só a superior ou só a inferior. O aparelho intraoral para ronco, ele vai pegar as duas arcadas, tá? Então a pessoa vai colocar na boca e quando ela fechar, em vez dela fechar assim, ela vai fechar um pouquinho à frente. Então, ela vai trazer isso, exatamente. Vai abrir aqui essa situação. Exatamente. O ronco, ele é o quê? Como que ele se dá? Conforme você respira e tem essa obstrução, esse fibrilar... Essa obstrução é na garganta? Na via aérea, aqui do nariz e tudo, né? Então, as pessoas dormem, às vezes, de boca aberta para compensar tudo. Então, isso é a passagem do ar que vai fazer vibrar e fazer esse ronco. Porque está obstruído.
entendeu? Entendi. Assim. E aí, como é que você diagnostica isso? Como é que você descobre essa situação, que a pessoa precisa ou não? Primeira coisa é o sintoma clássico, é isso, né? Sim, é a mulher reclamando, eu quero... Às vezes a pessoa que dorme ali e ronca, às vezes ela acha que ronca, mas nem sabe que ela tem apneia. Desculpa, mas peraí, homem ronca mais que mulher? Ronca mais. E por que será? É da característica física. Entendi. Mesmo. Então vamos voltar. E aí? E aí, como é que você descobre? Olha, mas também não é muito diferente não, tá? Ah, é? Não é muito diferente. Eu acho que o homem também dorme antes da mulher. Pode não ser. sei por quê. Porque a gente é mais preocupada, a gente fica ali... E talvez ele não perceba tanto. Mas, me perdi. O que você me perguntou? A gente estava falando como a gente descobre que a pessoa precisa usar essa placa. Exato. Bom, teve lá o sintoma, alguém falou, tá roncando, não sei o quê. Você vai procurar por ajuda, a primeira coisa que você, vou no dentista, você vai me procurar e fala assim, olha, a gente vai fazer um exame físico, conversar, tudo mais. Tem uma série de sintomas que são relatados, tá? Mas eu vou pedir um exame de polissonografia, que é feito por um neurologista. Então a gente encaminha, os convênios todos autorizam, tá? É muito tranquilo. Esse exame nada mais é que você vai ser monitorado durante o seu sono. Então, você pode fazer lá na clínica neurológica ou vai até a clínica, coloca os sensores, vai para casa, dorme, no outro dia volta. Então, o seu sono é monitorado. Durante o seu sono, existem, vamos dizer assim, eventos de apneia que são considerados normais ou quase normais, leves, moderados e severos. A partir dessa classificação, ou seja, o número de vezes que isso está acontecendo durante o seu sono, e se você consegue chegar ao sono REM, se você tem uma qualidade de sono, é que a gente vai poder dizer assim, que tipo de tratamento é indicado para você. Porque muitas vezes é tão leve que a gente vai falar assim, olha, e basta você dar uma emagrecidinha, basta você virar de lado. Sabe assim? Fazer alguns exercícios. Outros não vai adiantar só isso daí. Aí você vai precisar pôr o aparelho. Tá. E uma coisa importante, o aparelho intraoral, ele vai tratar assim, com eficiência total até uma apneia moderada. A partir daí, que seria a severa, então a gente já indicaria o CPAP. Tá? Que aí já é outra coisa, um aparelho externo que usa energia elétrica. Era isso que eu ia te falar, aquele aparelho feio. Exato. É esse aparelho que eu tinha a imagem. Isso. Então, essa placa, ela não, é completamente diferente. Tá, perfeito. Essa placa cabe na palma da mão, você leva em qualquer lugar, você não precisa de energia elétrica, nada. Porque o outro ali é até incômodo, né? Exato, tem barulho. Tem barulho, né? tá. Então eu já ouvi assim das pessoas, olha, eu uso o CPAP, mas eu tenho vergonha, porque agora eu tenho um namorado novo. Sim. E eu não quero dormir, enfim. E aí, você fala assim, mas e aí, não vai usar nada? Não, então, o aparelho intraoral, ele também pode ser usado para quem tem a apneia severa. Porém, a gente sabe assim, olha, ele vai, então, melhorar no aspecto até 75%, 80%. Aí você pensa assim, mas não melhorou tudo. Não melhorou tudo, mas para quem não vai usar nada, ele melhorou muito, certo? Sim, certo. E aí, assim, uma coisa que eu acho importante dizer, porque o que mais chama atenção para o consultório, a procura de tratamento, é o ruído, é a vergonha do parceiro, dormir em quartos separados, mas a apneia é uma coisa muito séria. Ninguém morre de apneia, mas morre em decorrência dela. Ela causa hipertensão, obesidade, arritmia cardíaca, insuficiência cardíaca, sendo que a causa mortes mais frequente é o AVC. Por quê? Você vai sacrificando o seu organismo ao longo da vida. E ela está associada muito a mortes precoces, assim, menos de 50 anos. E as pessoas vão deixando, né, isso acontecer. Não sabem, na verdade. A gente estava falando aqui o quanto a medicina, claro, evoluiu muito, é notório, é óbvio, mas assim, a odontologia, ela me surpreende tanto, porque você fala, gente, antigamente, né, a gente ia para resolver um canal, uma obturação, agora uma cárie, né, agora você tem um dentista para tantas situações e você se especializou nessa área de apneia, que eu não imaginava que o dentista um dia fosse resolver um problema desse. Do sono, do sono. Da qualidade de vida. E você teve agora há pouco tempo também num evento, né, sobre isso? Tive num evento. E o que a gente vê é assim, não é que vai melhorar só, parou de fazer barulho, então meu parceiro vai dormir. Ele descansa.
ele acorda Sim. outra pessoa, É ele trabalha qualidade bem. de vida, né, né? Ana Paula? Então é fascinante. E com um aparelho, assim, super tranquilo, discreto, que se você não quiser contar para ninguém que você usa, você não vai contar. Ninguém É vai. a mesma história do tal do alinhador, né? Eu sou ortodontista, trabalho com aparelhos e eu trabalho com aparelho fixo, mas trabalho com alinhador. Qual que é a diferença? A diferença é a discrição, o conforto, Sim, né? com certeza. Se você quiser, você jornalista, que quiser um aparelho, ninguém nem vai saber que você está usando. A mesma coisa é o aparelho do ronco. Então, é impressionante como evoluiu mesmo, né? Essas apaixonante. soluções. Antigamente, as pessoas iam no dentista, Com medo. já marcava e já ficava uma semana sem dormir, né? Medo do barulhinho do motor. Esse barulhinho, infelizmente, Ainda a tecnologia não existe, resolveu. não resolveram, é. Só que, por exemplo, o que a gente vê cada vez mais, as crianças já não têm mais medo. Então, elas associam o barulho do motorzinho com um avião. Elas acham interessante. Por quê? Porque elas vão fazer prevenção. Então, elas não têm mais cáries tão profundas, né? Elas vão para fazer limpeza, aí a pessoa vai para clarear os dentes, é autoestima, é completamente diferente, não é assim? Sim. Então, a gente está ali todo dia para dar qualidade de vida. Ninguém mais vai lá falando, ai, vou no dentista. Com certeza. Você se formou em que ano, Ana? Quanto tempo faz que você trabalha com 2000, dentista? 24 anos. 24 anos 24 já. anos. Você acompanhou toda essa evolução da odontologia, né? Acompanhei. Era uma questão analógica, agora é totalmente Exato. digital, moderna. Eu vejo nas suas redes sociais que você posta, né? Programas, softwares super modernos. Isso. Olha, quando eu me formei, eu me especializei primeiro em endodontia, que é canal, né? E que na época era muito rudimentar também, era só na mão. Hoje em dia não, muito mais fácil, né? Mas o que a gente mais vê, assim, de evolução é na parte de diagnóstico, né? Você consegue usar a tecnologia para ter um diagnóstico preciso, para você planejar, para você mostrar para o teu paciente o que tem, para você acompanhar se aquilo que você planejou está acontecendo. Então é muito real, é palpável. Sim, não com é certeza. Assim? E não é doloroso. Por exemplo, a gente tem lá um aparelho, um scanner, que entra além do diagnóstico, planejamento, mas ele, sabe aquelas moldagens, né? Faz encher a boca do paciente com aquela coisa, aquele sufoco. Não, você vai lá e filma agora, vem prontinho o aparelho para você, daquele jeito ali, e encaixa não precisa como uma mais luva. pôr aquela massa na boca? Não precisa. Então, pra gente, porque o aparelho intraoral também, voltando aí, ele é feito para a pessoa, ele é individualizado, não é uma coisa que vai lá e compra, não. Ah, tá. Então são tiradas medidas e feito para você, não adianta querer emprestar para a irmã. Mas é feito assim, a gente escaneia, que nada mais é uma filmagem, as crianças adoram, porque joga numa telona, assim, eles brincam, vira para lá, vira para cá, vê de trás para frente e tudo mais. Sim. Aí é mandado fazer, mediante aquelas informações, medidas, imagens, tudo, e vem, é impressionante, ele encaixa como uma luva. Maravilhoso. Como uma luva. E assim, tudo o que você me disse, a gente percebe essa dedicação e essa evolução sua, tecnológica, de se atualizar como uma boa profissional que é, né, Ana Paula? Eu acho que é esse o segredo, né? O dentista hoje é um dos profissionais que não podem ficar parados, né? Não. Eu falo assim, se você não sai toda semana para um curso, mas hoje em dia a internet está aí, né? Eu tô todo dia, a minha filha tá lá sempre falando, hoje é dia de curso, mãe? Assim, porque você tá lá discutindo o caso, você tá aprendendo coisa nova, você não pode ficar para trás. Mas a gente só consegue isso porque a gente é apaixonado pelo que faz, né? Se você não for, você não vai chegar a lugar nenhum. Mas eu vou te dizer, a coisa mais legal do mundo é você ter o retorno do paciente, né? Aquela esposa que chegou e falou, olha, agora a gente voltou a dormir junto. Que legal! É um barato, porque eles acabam contando muitas coisas pra gente, assim, é interessante. Muito interessante essa devolutiva, Exato. E eu falo, olha, isso aí é o de menos, porque o seu marido recebeu saúde, você nem sabe disso. Ele poderia ter alguma coisa aí precoce, o AVC, ele pode não matar, mas ele dá sequelas, né, que ficam aí. Você imagina um pai deixar filhos pequenos por conta de uma coisa que é
facilmente resolvida. Hoje é tratável, né? Exatamente. Tudo e de forma muito legal, né? Exato. Ótimo, perfeito. Parabéns por esse trabalho. Obrigada por ter participado aqui conosco, tá? Desse podcast maravilhoso. Você me deixou muita vontade. Imagina, Olha, você gelada, arrasa. né? Não, você arrasa sempre. Doutora Ana Paula, especialista em ortodontia aqui em Votuporanga, né? Uma das maiores profissionais aqui da nossa região. Então, muito obrigada mais uma vez e continue com a gente no próximo podcast. Até lá. Obrigada.